Esta semana, o Senado aprovou a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. O texto define regras para os tributos que foram criados pela reforma geral, aprovada ano passado. Sobre este assunto e sobre a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, a repórter Daniela Brito, da nossa equipe lá em Brasília, entrevistou a advogada especialista em direito tributário, a doutora Tatiana de Navarro. Olá, boa noite. O Congresso viveu uma semana intensa. No Senado, foi aprovada a segunda parte da regulamentação da reforma tributária, que agora segue para análise na Câmara dos Deputados. O texto trata de 3 pontos centrais que impactam empresas, governo e, claro, o bolso do consumidor. E na Câmara dos Deputados, um outro tema também movimentou a pauta, que é a votação que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. 2 assuntos que mexem diretamente com a vida dos brasileiros. E para explicar melhor o que está em jogo com essas mudanças, como essas mudanças podem afetar o dia a dia, a gente conversa agora com Tatiana de Navarro, que é especialista em direito tributário e procuradora de assuntos tributários da OAB-DF. Obrigada pela participação, doutora, muito bem-vinda. E a gente já começa, então, falando sobre essa aprovação da segunda parte da regulamentação no Senado da reforma tributária. Qual a principal diferença dessa etapa em relação à primeira, que já foi aprovada anteriormente? Quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem que separar realmente ela por partes. A gente tem falado de fases, mas ela é uma reforma que ela é muito brusca, ela é muito forte para a população. A gente está falando da reforma do consumo, né? Então, o consumidor, que é quem compra no final, vai ser bem impactado. A primeira parte que a gente fala foi a criação realmente do IVA, um IVA dual, em que a gente vai ter a finalização de os 5 principais tributos no Brasil para 2 tributos, na verdade, né? O IBS e o CBS. Só que o IBS e o CBS, eles têm destinações diferentes. Uma parte vai para a União e outra parte vão para os estados e municípios. E é a partir daí que a gente entra na segunda parte, que é como que a gente vai gerir o IBS e o CBS. Quem vai ser responsável? Hoje, no nosso sistema atual, a União pega o dinheiro e repassa para os estados e municípios. Mas, a partir do momento em que a gente vai pagar o tributo separadamente, a gente precisa de um órgão distinto que faça essa administração do dinheiro, principalmente no caso do IBS. Doutora, e o assunto, acho que o principal que todo mundo quer saber, vai diminuir impostos? Possivelmente não. A gente ainda não tem a alíquota do imposto, do IVA. Estão falando ali entre 26%, 28%, 29%, o que é uma carga tributária muito alta. O que a gente vai ter com o IVA é transparência, porque agora o consumidor vai saber realmente qual a tributação sobre aquele bem que ele está consumindo. A gente vai ter uma carga tributária simplificada, em que o consumidor vai saber que quando ele está consumindo um chiclete ou um carro, aquela carga é aquele X, 20%, 18%, 26%. Então, quando essa nova reforma ela começa então a valer de fato, quais são os passos que precisam ser seguidos agora e qual a previsão para que ela entre em vigor? Então, a gente tem ali, a partir do ano que vem, algumas empresas já entram no teste da Receita Federal, elas já estão sendo testadas agora. A gente tem uma mudança real para o consumidor a partir de 2027 e a implantação até 2032. E agora, passando para um outro tema, é que a Câmara aprovou um projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Esse texto, ele agora vai seguir para o Senado. Como essa medida, ela pode ajudar, de fato, a aliviar a vida dessas pessoas? Esse é um tema que eu adoro porque ele fala de justiça fiscal. A tabela do imposto de renda, ela está defasada há muito tempo. Então, a gente pode falar que mensalmente, para quem ganha até R$5 mil, que estava ali acima da isenção dos 3.036 e ganha hoje R$5 mil,
que ele vai ter um benefício de mais de R$4.000 ao ano. Isso é quase um salário dele. Fora isso, a gente também tem injeção de dinheiro na economia brasileira, porque a partir do momento que esse desconto não vai ser feito mensalmente na folha do funcionário, por exemplo, ele não vai ter que pagar mensalmente aquela contribuição, ele vai poder fazer a economia girar. Doutora, e como vai ser feita essa compensação, então, já que o governo vai deixar de receber o imposto aí dessas pessoas? O que o governo está tentando fazer é essa compensação, em que uma parte da população deixa de pagar e aí as pessoas começam a ser tributadas em cima de capital, mas não de todo o capital. Por isso que se criou aquela barreira. Olha, acima de R$600.000 você começa a pagar progressivamente aquele excedente. Por isso que vai de 2,5% a 10%. O empresário ele vai ter que se acostumar. No Brasil, vai falar que quem ganha acima de R$50.000 é super rico. Não é uma realidade, né? Nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos. Mas é uma forma de pagar mais quem ganha mais. Então é isso, a gente conversou com a doutora Tatiana Navarro aí sobre esses detalhes sobre a economia que movimentaram o Congresso nessa semana. Muito obrigada pela participação, doutora. E a gente segue aqui sempre em Brasília acompanhando tudo que é de interesse aí do Estado. É com vocês. Obrigada, Daniela.